tem muitos seres de asas, é belo Júpiter. Tem alguns relatos de espíritas, né, que também tiveram alguns contatos com seres de Júpiter e eles relatavam como era, né? E realmente é bem parecido. Muitos dos portões que nós temos aqui são iguais às formas geométricas de Júpiter. Sabe aqueles portões antigos que tinham aquelas curvinhas? Sim, sim. E olha que engraçado, esses portões, esses símbolos, também nós temos no voodoo. O voodoo são feitos desses símbolos que parecem o símbolo do seu portão. É um barato como isso fica intrínseco, né, no inconsciente da humanidade. Então, nós temos muitas ligações de coisas de outros lugares aqui, né? Porque tem muito ser aqui, tem mais ser aqui de outros lugares do que daqui, né? Porque aqui não foi um planeta fundamental, né? Se você for pensar, nós tivemos aqui vários entrantes, nós tivemos exilados, nós temos Anunnakis, nós temos Pleiadianos, Sirianos e outras raças. A maior parte são todas raças diferenciadas que vieram para cá. É um planeta interessante, como essa produção, essa biblioteca viva. Eu acho que ele vai ser um planeta que vibra e que você pode pôr uma roupagem no futuro e vir visitar, sabe? Porque ele é lindo, né? E vir aprender um pouco, sabe? Como se fosse quando você vai. Eu vou fazer. Eu vou para os Estados Unidos fazer uma pós ali, vou fazer alguma, né? Alguma experiência por lá, ou até cultural. Então, esse planeta, eu acredito que ele tende a ser assim daqui muitos e muitos anos, talvez ele fique com essa vibração, mas por enquanto não, por enquanto a gente tem um monte de cara por aqui, né? E uma raça humana novinha carregando isso junto. Então é bem. Se você vê o humano, tem humano que é muito fofinho, dá vontade de você cuidar, sabe? Porque eles não têm outras experiências. É como se fosse uma criança e com amor também, né? E a única diferença é que eles demoram muito para mudar. Por isso que às vezes aqui a gente demora tanto para dar um salto quântico. Hoje não, né? É mais rápido. Mas antes demorava anos para a pessoa mudar uma frequencinha lá. Hoje o pessoal tem a mesinha, né? Estelar, pá, subiu, né? Mas antes, nossa, não subia, mas nossa, não subia. Os entraves eram maiores, o Não, conhecimento faz uma era consulta menor. agora, daqui um ano você volta para ver se subiu um pinguinho, sabe? Algum angstrom ali, né? Hoje não, olha, subiu, liberou, né? Tirou implante, vida passada, aquelas apometrias assustadoras lá. E resgate de fractais e tudo mais. O ponto do extraterrestre é um cálculo matemático, porque quem acredita em reencarnação vê o número de pessoas que estão reencarnadas aqui agora. Sim. Se a gente for fazer um cálculo dos aspectos históricos da humanidade, não bate. Como é que vai bater? Não tem como tem gente a mais aqui. Exato, não tem como crescer tudo aquilo, né? Então tem muito sentido isso. E o que movimentou muitas pessoas que falam sobre esse assunto? Cada um às vezes vai para uma vertente mais científica ou arqueológica, né? Mas muitos, independente da vertente, até você mencionou um tópico que eu vou relacionar, falam sobre o interesse, né, dos extraterrestres no planeta e sobre os seres que aqui estavam antes, que movimentaram o interesse dessas outras raças, né, e dessa colonização, dessa movimentação genética. E, de fato, o que seria esse diferencial que tem aqui e que vem, por exemplo, essas caravanas, né? Caravanas interestelares aí, garimpar questões, ou colonizar, ou estar aqui? Eu entendo que existem tipos, funções de planetas, né? E como esse planeta é possível você ter a queda de consciência, se você perceber os mitos das deusas, todos esses mitos, né? Perséfone, ela cai, aí ela vai tirando os brincos, né? A roupagem e tal, deixou de ser Perséfone. E quando você entra aqui, é assim,
você deixa de ser você. E na subida, o encanto da subida é esse, de você começar a lembrar sobre você e ir produzindo soluções, né? Então, como eu resolveria isso? Sabe? E se eu tivesse sem minha consciência, como que eu resolvo isso? Então, esse planeta serve como instrumento para outros planetas sobre várias decisões, né? E aqui você vê, dá um monte de coisa errada, né? Daqui a pouco era para estar em paz, tem guerra. Daqui a pouco era para cuidar da água, não consegue cuidar da água. Cada hora um probleminha assim básico, né? Literalmente básico. Mas o que que acontece? Eu entendo como eles me explicam por energia. Então, assim, as pessoas estão aleatórias. Eu não sei o que que é eu estar conectado em você, porque eu me desconectei, eu desci a frequência. Nós perdemos a consciência. Então, nós não sabemos o que é pelo todo. Um planeta assim fica bagunçado. Você vê que a gente não consegue chegar numa teoria certa mesmo, né? Então, assim, como que eu vou saber o que eu tenho que fazer que é bom para todos? Porque se eu fizer isso, é bom para alguns, mas não para todos. Quando eu vou saber quando é bom para todos, né? Quando você vai, eu tenho experiências que eu aprendi muito, eu tive aulas em Urano, e lá em Urano, quando eu entrei a primeira vez, assim, espiritualmente, que eu cheguei ali, eu falei, eu não consigo ficar aqui, eu vou embora, depois eu volto. Porque era uma paz, um silêncio. E tinha como se fossem uns Budas, assim, todos virados, eu estava atrás deles, e eles estavam virados para lá, e eles ficavam horas assim. Eu falo assim, mas o que que eles fazem nessa calma toda, né? Ninguém trabalha aqui? Assim, não, eles estão trabalhando, né? Pelo todo. Eles ficam organizando todo, eles não precisam dormir, eles saem, trocam o turno, assim, a cada só 2 horas eles precisam de descanso. E tinha outras espécies de seres, né? Como o Zuri, esse mentor que eu tenho, que ele tinha outra função, e esses outras, e tinha alguns seres que tinham algumas asas também, um pouco diferenciados, que percorriam algumas informações, então cada um fazia uma coisa, mas era muito tranquilo. E eles têm uma simplicidade, porque eles sabiam o que seria bom para todos, estando interligados. Então, o nosso planeta não sabe. Olha o barulho que ele é, né? Não é por isso que tem samba, um monte de coisa aqui. Tem um barulho, sabe? É barulhento esse planeta ainda. Então, eu não sei o que eu deveria fazer que fosse bom para você, para sua família, para todos aqui, né? E aumentando isso. Então, nós não temos ainda essa unificação. Por isso, algumas raças têm interesse na unificação e outros não têm interesse na unificação porque são manipuladores. Porque enche as pessoas mesmo, eles querem atrapalhar, né? Por quê? Porque eles são assim. Não tem só ET bonzinho ou malzinho, tem de todo tipo. Então, eles querem se empoderar, querem reinar, né? Eles querem controlar. Então, aqui ainda é muito difícil você dizer como que isso vai ser gerido, sabe? Só quando todos conseguirem estar conectados. Senão a gente não sabe para onde ir. É um caminho longo, pelo que eu estou vendo, pelo andar da carruagem, mas assim, tem progressos, obviamente. Tem bastante, né? tem. Mas é um caminho longo, né? Tem, porque eu falo assim, no meu trabalho, eu faço linhagens cósmicas, e eu só atendo uns tipos de linhagens, eu reparei. Falei, por que eu só atendo essas? Tem outras que eu não atendo. Aí foi explicado, é porque eu trabalho com os puxadores de ondas. Então, o que que são esses puxadores, né? Nós vamos trazendo faixas novas, né, sobre tudo aqui dentro do planeta, com outro olhar. Mas esse sobretudo não é exatamente uma inovação tecnológica, também, lógico, mas não é sobre isso exatamente. A gente entende que, olha só, a maioria
dessas frequências, elas acreditam na felicidade, no amor, no brilho, no duende, em tudo que é invisível, mágico. E como que a gente vai sair do jogo se a gente não tiver uns caras assim, né? Então, nós somos esses caras assim, sabe? Então, a gente acredita, a gente vai abrindo esse espaço. E eles falam assim, a maior dúvida, eu dou muita risada com os alunos, eles falam assim, Kátia, me fala, é da minha cabeça isso? Eu falei assim, olha, para entrar na escola, tem entrevista, porque a gente não pode deixar entrar pessoas com alguns distúrbios mentais, porque vai atrapalhar a pessoa. Então, a escola tem um certo padrão, né, para que a pessoa não se atrapalhe. Se você pegar um esquizofrênico, ele pode sofrer com isso, né? Então, nós fazemos assim, bem fechado ainda a escola. E aí eles dizem assim, Kátia, isso é da minha cabeça? Você fez entrevista. Não é loucura. Deixa vir. E aí eles ficam tão felizes porque eles estão conseguindo trazer o que eles precisam trazer, que é muito diferente. É muito adiantado você acreditar em algumas coisas aqui. E eu falo, você tem que acreditar. Você não pode deixar que o resto te impeça de sentir isso, porque isso é o que você traz, é o que a sua linhagem precisa trazer para a Terra. E aí cada um traz uma coisa, né, e eu acho muito feliz essa parte, eu gosto. E outros trazem tecnologia, né, outros tipos de linhagens não vêm para mim, porque eu tenho a consciência do que eu tenho que trabalhar. Então, a gente estimula essas pessoas a verem o brilho, porque alguém tem que trazer o brilho para cá, alguém tem que trazer tecnologia, alguém traz mais inteligência para cá, né? Traz outros tipos de sabedoria. Então, tudo cabe, acho que cada um vai saber a faixa em que trabalha, né? Daqui a pouco. E isso Uma vai... percepção, né? Aí vai entrelaçando. Aí o próprio entrelaçamento, né? Entre todas essas linhas vão dar um conteúdo, né? Muito lindo, porque tem muita mistura aqui. Eu acho que vai ser bonito isso. E por falar nisso, por falar em mistura, por falar em interações, né? O que caracteriza uma pessoa que foi abduzida, né? Quais são as características físicas ou comportamentais que denotam ali que uma pessoa foi abduzida ou não? Nós temos vários tipos de abdução, né? Dependendo do ser, é bem grave. Uma vez veio um casal que veio não, né? Eu atendi online, eles estavam em Portugal e o laudo médico era possessão, praticamente. Então, gente, não é brincadeira. Eles perderam os filhos, tiveram que tirar os filhos da casa. O marido e a esposa, ele tinha sido abduzido num nível menor, né? Era uma abdução por seres cobras e eles costumam comer o nosso sistema nervoso. Assim, eles destroem o sistema nervoso. Então, a moça era uma professora e ele era bombeiro. E eles estavam com a casa toda escura, tudo fechada. Ela evacuava no chão. Ela não conseguia falar, ela só gritava. E era um nível assim desastroso. Ele gritava também porque não aguentava aquela energia, né? Que imagina uma obsessão num nível alto que pega suas células, né? Você sente no corpo o tempo inteiro. Então, ela não conseguia dormir, ela não conseguia andar direito, elas não tomavam banho. Era como se tivesse um problema psiquiátrico super grave, né? Então, esse é um nível. Às vezes, as pessoas são levadas, né? Por exemplo, eu tive uma paciente que foi levada, ela chegou para mim como se fosse um problema psiquiátrico, que ela nunca ficava boa, né? E aí, quando eu fui analisar, eu falei, nossa, você teve um episódio assim, 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 quando tinha 4 anos? Ela falou, tive. E aí, o pai dela era uma pessoa influente até.
eu não posso falar o nome, mas era influente. E aí ela foi crescendo assim, perturbada, né? E todo mundo achava que ela era louca, chata, fazia só besteira. E quando eu a conheci, ela já tinha 60 anos. Foi uma vida sem muitas conquistas, sempre com pânico, depressão, ansiedade, né? Que era como ela era diagnosticada. E aí nós fizemos um trabalho, ela tomava 17 remédios psiquiátricos. Hoje ela não toma nenhum, né? Ela não teve lesão como esse casal, então foi reversível, né? A cura com o aumento das frequências dela, né? O trabalho de aumento de frequências. E até o psiquiatra dela disse assim: olha, eu não sei que tal é essa terapia que você faz, mas faça. Então foi tão legal que o cara reconheceu que ela podia melhorar, ele acreditou, porque tem psiquiatras que não acreditam. Eles, não que ela estivesse falando que estava fazendo exatamente isso, mas ela disse: estou fazendo uma terapia diferente. Ele, tá, quis nem saber, né? E foi engraçado que eu disse a ela assim: olha, você continua tudo. Você vai no médico, você vai na psicóloga e você vem aqui. Você não vai parar nada do que você faz. E depois ela já parou a parte da psicóloga, o médico foi tirando os remédios, contribuiu, foi um lindo, sabe, super sensível. E ela tá bem assim, ela está bem. Mas imagina uma pessoa com 60 anos, quando ela acorda e fala: e agora eu faço o quê? Qual o problema das pessoas nisso? Criatividade, amigo. Ela não sabe o que fazer. Porque aqui todo mundo faz a mesma coisa, né? E ao mesmo tempo, o abduzido, ele fica com um trauma tão grande da própria mediunidade que ele tem medo de tocar de novo. Então, o máximo que ela vai é ver alguma exposição, festa de família, né? Mas a recuperação é difícil do abduzido.